Fala, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Essa já é a nossa terceira aula. Já estamos aí caminhando, né, para o fim da segunda parte do nosso curso. Essa aula faz parte do curso pré-IFMG, que é o curso preparatório, né, para tentar auxiliá-los aí a ingressar em um dos cursos técnicos integrados do Instituto Federal de Minas Gerais. Ok? Você já está me acompanhando aí, provavelmente você já sabe, eu sou o professor Fabiano Moreira. E nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar com uma das áreas da geografia, das várias áreas, inclusive, né? Que é a cartografia. Ok? Só que dentro da cartografia tem várias sub-áreas. A gente poderia trabalhar, por exemplo, na cartografia com orientação, né, que pega lá a rosa dos ventos, pontos cardeais, colaterais, subcolaterais. A gente poderia trabalhar com projeção cartográfica, pega ali a projeção cônica, a projeção plana, a projeção cilíndrica, ok? A gente poderia trabalhar com coordenadas geográficas, né, que a gente ia falar de paralelos, meridianos, latitude e longitude, mas não, nessa aula a gente vai falar sobre uma área da cartografia que é a questão relacionada às escalas cartográficas. Beleza? Vamos lá, então. O seguinte, olha. Quando fala de cartografia na geografia, geralmente a galerinha fica de cabelo em pé. Por quê? Porque cartografia é uma das áreas da geografia que está relacionada com a matemática. Ok? No Enem, por exemplo, a geografia hoje está muito ligada ao português, a questão da interpretação. Não basta apenas você saber conhecimentos geográficos, tem que aprender também a interpretar, ok? Mas na cartografia, curiosamente, né, cartografia, estatística, está ligada, são áreas da geografia que envolvem um pouco de conhecimento matemático, ok? Só que é uma matemática muito básica, cara. É uma matemática muito básica. Então, para você entender isso aqui, é fundamental que você volte lá na aula de matemática anterior ao sexto ano, né? Porque eu coloquei isso aqui só para te ajudar lá, para você perceber o seguinte, olha, que a gente vai trabalhar com unidades de medida, né? A gente vai trabalhar com metro, submúltiplos do metro, que é o decímetro, centímetro e milímetro, e os múltiplos do metro, né? Decâmetro, hectômetro e o quilômetro. Só que na cartografia, na geografia, a gente trabalha basicamente com 3 unidades aqui, que é o quilômetro, o metro e o centímetro, às vezes o milímetro também. Ok? Então é fundamental que você saiba, né? Transformar de metro para centímetro, de centímetro para metro, de metro para quilômetro, de centímetro para quilômetro, de quilômetro para centímetro. Ok? Isso aí é matemática básica, é matemática, né, como eu disse, anterior ao sexto ano. Beleza? Isso aí tem que ser básico para você não errar uma atividade relacionada à escala. Beleza? Então vamos lá então. O que acontece? Por exemplo, antes da gente entrar em escalas, propriamente dita, eu queria falar para vocês o seguinte, olha, na cartografia, um mapa, para ser considerado geograficamente correto, o mapa ele tem que ter algumas coisas. A gente chama de elementos básicos, elementos fundamentais de um mapa, para ele ser considerado cartograficamente correto, né? Quando você pegar o material que a gente fez lá, que está na apostila de vocês, você vai ver o seguinte, por exemplo, um croquis. O croquis ele não tem a necessidade de ter, por exemplo, uma escala. Ok? Mas um mapa, para ser geograficamente correto, um mapa, né, mais confiável, vamos dizer assim, ele tem que ter alguns elementos fundamentais. O primeiro deles é esse de cara aqui, ó, é o título. Todo mapa ele tem que ter um título. E o título vai mostrar a área que está sendo representada. Ok? Todo mapa é uma representação de um espaço que existe na realidade. Poderia ser um mapa aqui, um mapa de um município, o mapa do município de Belo Horizonte, o mapa da cidade de São Paulo, o mapa de um bairro, né, do bairro onde você mora. Todo mapa ele é a representação de uma realidade, ok? E ele tem que ter um título. E o título ele tem que especificar qual a área da superfície terrestre que está sendo representada. Ok? Então, o título é fundamental. Outro elemento fundamental é a legenda aqui. Ó. Ok? E o que é a legenda? A legenda são símbolos
que representam alguma coisa. Por exemplo, se for uma igreja, uma cruzinha, ok? Nesse caso aqui, ó, nós temos aqui o mapa político do Brasil. E aqui tem, por exemplo, os limites estaduais, né? O limite internacional, aqui, ó, né? Porque o Brasil faz fronteira com outros países. Capitais, né? As capitais dos estados, beleza? Então aqui é a legenda que te auxiliam na interpretação do mapa, beleza? Outro elemento fundamental é esse aqui, ó, é a orientação. Você tem que ter um ponto de referência. Geralmente a orientação ela vem sendo mostrada com uma setinha. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo mais utilizado para orientação em um mapa, tá? E o que que significa? Significa o seguinte, esse símbolo aqui significa, olha, está mostrando aqui a direção norte. Lembrando que se você tem um ponto de referência, se você tem um norte, você consegue achar os outros pontos cardeais, beleza? Se você... Norte... Né? Lembrando que o norte, a gente costuma, lembra lá da aula de orientação que tem o MAS, que é o movimento aparente do Sol, né? A gente costuma convencer a gente se orientar pelo movimento aparente do Sol, né? Que é aquele movimento que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, ok? Quando você, por exemplo, põe a sua mão direita para o leste, a esquerda está para o oeste. À frente está o norte e atrás está o sul. Ok? Lembrando que o norte geralmente fica para frente e não é para cima. Ok? Quando a gente fala para cima, por exemplo, né, a gente está subindo a atmosfera. Né? Você vai entrar aqui, vai sair da superfície, troposfera, estratosfera, ionosfera, exosfera, chegar lá no vácuo. Isso é para cima. Né? De forma que se você seguir a direção norte aqui, ó, se você seguir a direção norte, você vai chegar no Polo Norte lá, no Polo Norte geográfico, né? A intenção é essa, que você chegue no Polo Norte geográfico para você ter como referência. Beleza? Outra coisa, esse aqui é o assunto da nossa aula, que é o quê? Que é a escala cartográfica. Né? Essa aqui é o que a gente vai trabalhar nessa aula, que é um outro elemento fundamental do mapa. Beleza? O que é escala? Vamos definir o que é escala. Escala é a relação existente entre as distâncias medidas no mapa e as distâncias correspondentes na realidade. Todo mapa é uma redução de um espaço real, assim como eu já falei. Por exemplo, você imagina um mapa do tamanho do Brasil. O tamanho exato, real do Brasil. Não faz sentido. Então, o que a gente faz? A gente reduz a área numa folha, no mapa, e a escala, ela te dá noção da distância real, do tamanho real daquela área representada. A escala é fundamental para você ter uma noção do tamanho real da área representada. Beleza? E a escala, ela pode ser de dois tipos. Pode ser uma escala gráfica, e a escala gráfica, geralmente, ela vem assim, ó, vem numa reta tracejada. Geralmente aqui, ó, 1 centímetro aqui equivale, né, a tantos, na realidade, a tantos, e aqui é uma curiosidade, a escala gráfica aqui, ela é sempre em quilômetros, igual nesse caso aqui, ou em metros. Nesse caso aqui significa o seguinte, ó, 1 centímetro no mapa equivale a 50 quilômetros na realidade. Beleza? Depois a gente vai voltar no mapinha lá para a gente ver algumas coisas. Por exemplo, vamos voltar lá. Aqui, ó. Essa escala aqui, 1 centímetro equivale a 120 quilômetros. 1 centímetro equivale a 120 quilômetros. Se você perceber aqui, ó, daqui até aqui tem 1 centímetro, 2 centímetros, 240 quilômetros, porque aqui tem um zero no meio aqui, ó. Beleza? Isso significa o quê? Significa o seguinte, olha, suponhamos que você pega aqui a distância de Belo Horizonte até, por exemplo, Brasília aqui, ó. Você pega aqui a distância de Belo Horizonte a Brasília. E você pegou sua régua, a régua mesmo, que você tem aí, né? A gente geralmente tem 30 centímetros, né? Aquela transparente e tal, ou menor, vai depender que hoje tem vários tipos de régua. Você pegou a sua régua e mediu um mapa na folha. Imagina que você tem uma folha, e nessa folha, por exemplo, aqui, ó, nessa folha, por exemplo, tem um mapa do Brasil aqui. Você vai pegar a sua régua e medir lá a distância de Belo Horizonte até... e suponhamos que esse mapa que está sendo representado aí está aqui. Você vai pegar a sua régua e medir a distância aqui, ó, de Belo Horizonte até Brasília. E vamos supor que a distância aqui deu 5 centímetros. Ok? E a escala está me mostrando aqui, ó, que 1 centímetro aqui equivale a 120 quilômetros. Se 1 centímetro equivale a 120 quilômetros,
2 centímetros equivale a 240. E aí, proporcionalmente, eu vou fazendo. Ok? Se de Belo Horizonte até Brasília deu 5 centímetros, e cada centímetro, se eu for andar na realidade, de carro, de avião, sei lá, né? Se eu for andar na realidade até Brasília, se eu for andar 1 centímetro, se eu for andar 1 centímetro, se eu medir 1 centímetro no mapa, na realidade eu vou andar 120 quilômetros. Ok? 120 quilômetros que eu vou andar na realidade. Ou, isso significa o seguinte, se eu for andar 2 centímetros, 240. 3 centímetros, 360. 4 centímetros, 480. 5 centímetros, 600 quilômetros. Então, suponhamos o seguinte, que a distância gráfica ou distância no mapa, aqui, ó, de Belo Horizonte até Brasília deu 5 centímetros. Eu estou supondo isso, tá? Eu não consigo medir aqui só com o olho, tá? Eu tenho que pegar a régua e medir. Mas vamos supor que deu 5 centímetros. 5 centímetros, a escala é que vai me dar a noção da distância real aqui entre Belo Horizonte e Brasília, ok? Como aqui, daqui até aqui, a escala mostra que 1 centímetro no mapa equivale a 120, 5 centímetros, 600 quilômetros. Então, se eu for a distância real, no caso aqui, em linha reta, ok? De Belo Horizonte a Brasília vai dar 600 quilômetros, beleza? Essa escala aqui é diferente. Lá 1 centímetro é 120 quilômetros. Nesse caso aqui, 1 centímetro, 50 quilômetros. 2 centímetros, 100 quilômetros. 3 centímetros, 150 e assim proporcionalmente. Beleza? Uma curiosidade que você não pode esquecer, tá? Para você acertar um exercício de escala. A escala gráfica, e você anote isso aí no seu caderno, a escala gráfica é sempre em quilômetros ou metros. Sempre em quilômetros ou metros. Beleza? Não esquece isso. O outro tipo de escala que a gente tem aqui é a escala numérica. E a escala numérica, o próprio nome fala, ela é representada em números, ok? E uma observação, não esqueça isso. A escala numérica na geografia, ela é sempre em centímetros. É tudo centímetros. Tanto a distância no mapa, quanto a distância real. Beleza? Então, ó, uma escala numérica significa 1 centímetro no mapa, vou pegar o exemplo dessa escala aqui. 1 centímetro no mapa equivale a 5 milhões de centímetros na realidade. Beleza? 5 milhões de centímetros na realidade. Ah, professor, como que eu vou saber que aqui é 1 centímetro, ok? Como que eu vou saber que aqui é 5 milhões de centímetros e não 5 milhões de quilômetros? Ou não 5 milhões de metros? É regra, é convenção na geografia. Escala numérica é sempre em centímetros. Ou seja, nesse caso aqui, 1 centímetro no mapa equivale a 5 milhões de centímetros na realidade. Beleza? Se eu quiser saber quanto vale 1 centímetro na realidade, quanto vale em quilômetros, eu faço a conversão, né? Geralmente, tem uma regra que a gente usa muito, que para passar de centímetros para quilômetros aqui, né, é só você andar 1, 2, 3, 4, 5 casas com a vírgula. Né? Lembrando que você cortaria 5 zeros aqui. Ó. 1 centímetro equivaleria, nesse mapa de escala de 1 para 5 milhões, né? A gente lê essa escala assim, ó, 1 centímetro está para 1 centímetro no mapa, está para 5 milhões de centímetros na realidade. Ok? Então, isso quer dizer o seguinte, ó, 1 centímetro equivale a 50 quilômetros na realidade. 1 centímetro, se você colocar lá naquele quadro lá anterior, você vai ver o seguinte, que 1 centímetro equivale a 50 quilômetros na realidade. Beleza? Então, fique atento com isso aí. Outra coisa importante na cartografia é que a gente trabalha com o tamanho das escalas. Escala grande, escala pequena, no material lá do texto está bem mais detalhado para vocês. Ok? Mas tem uma regra que é o seguinte, gente, cuidado para você não errar isso. Tá? Eu trouxe aqui, por exemplo, ó, alguns exemplos aqui, beleza? Vamos ver, como que isso aqui vai auxiliar a gente. Preste atenção. Anota no seu caderno aí o seguinte, olha, é regra. O tamanho da escala está diretamente relacionado à quantidade de detalhes que o mapa oferece. Vou repetir. O tamanho da escala está diretamente relacionado à quantidade de detalhes. Quanto maior a quantidade de detalhes, maior a escala. Quanto menor a quantidade de detalhes, menor a escala.
ok? Então, o tamanho da escala não está relacionado ao número que a escala está representando, e sim a quantidade de detalhes que o mapa representa. Então, vamos supor o seguinte, que isso aqui é uma atividade. Tem aqui os mapas A, B, C, D e E. E a gente quer saber aqui qual escala, qual mapa que representa a escala maior. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, uma escala gráfica. 1 centímetro equivale a 100 quilômetros. 2 centímetros, 200 quilômetros nesse mapa. Beleza? Então, por exemplo, se pegar aqui de João Pessoa até Natal, aí, estou tirando da minha cabeça aqui porque eu não consigo medir. Suponhamos que aqui deu 2 centímetros. A escala está me falando o seguinte, 1 centímetro é 100, a distância de João Pessoa até Natal, se deu 2 centímetros no mapa, vai ser 200 quilômetros na realidade. Ok? Quando a gente pega aqui, ó, aqui tem uma escala numérica, 1 para 30 milhões. Ok? 1 para 30 milhões. Lembrando que essa escala aqui é numérica, a escala numérica é sempre em centímetros. 1 centímetro no mapa equivale a 30 milhões de centímetros na realidade. Eu vou passar isso aqui para quilômetros. Eu corto aqui 5 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ok? Ou seja, 1 centímetro equivale a 300 quilômetros. Ou seja, qual mapa aqui que eu vou ter mais detalhes? Aqui 1 centímetro é 100. Aqui 1 centímetro são 300 quilômetros. Nesse mapa aqui eu vou ter mais detalhes do que esse. Ok? Esse mapa aqui, ó, esse mapa aqui, vamos pegar esse daqui, ó. Esse aqui é o mapa, ó, não precisa nem detalhar muito, é o mapa do continente americano. Observe que aqui é um mapa que eu vou ter poucos detalhes. Poucos detalhes. Se eu tenho poucos detalhes, a escala vai ser muito pequena. Por quê? Porque o tamanho da escala está relacionado à quantidade de detalhes. Beleza? Aqui, ó, nesse caso aqui é o mapa do Brasil, tá? Ou seja, o mapa do Brasil vai mostrar o seguinte, olha, a área representada é muito grande, é o Brasil. Isso quer dizer que, automaticamente, eu vou ter poucos detalhes nesse mapa aqui. E aqui, ó, tem um outro mapa aqui, por exemplo, da ilha de Fernando de Noronha. Né? Lembrando a ilha de Fernando de Noronha, por exemplo, nesse mapa aqui, ó, no mapa A, apareceu aqui como um pontinho aqui, ó. E aqui é como se tivesse dado um zoom na ilha de Fernando de Noronha. E nessa escala aqui, ó, 1 centímetro, olha aqui, equivale a 1 quilômetro. Ok? 1 centímetro equivale a 1 quilômetro. Tá? Então, imagina o seguinte, olha, qual mapa desses aqui que eu vou ter mais detalhes? O mapa A, o mapa B, o mapa C, D ou E? Eu vou ter mais detalhes, está ficando claro aqui, ó, por exemplo, na ilha de Fernando de Noronha, eu tenho aqui, consigo ver aqui, ó, até a Vila dos Remédios. Eu consigo identificar até uma vila aqui, ó, na ilha de Fernando de Noronha. Eu consigo identificar aqui, ó, que Fernando de Noronha, na verdade, é um arquipélago, porque tem outra ilha aqui, ó. Tem outras ilhas aqui, ó. Né? Nesse mapa aqui eu não consigo perceber, ó. Nos outros mapas eu não consigo perceber isso. Então, esse mapa aqui é o mapa que tem a maior escala. A maior escala é esse mapa aqui. Por quê? Porque esse mapa aqui, ele permite perceber mais detalhes. E o tamanho da escala está relacionado com a quantidade de detalhes. Beleza? Por que isso é importante? Porque, às vezes, a galerinha, olha aqui, ó, por exemplo, você olha a escala aqui, 1 para 30 milhões. Parece que essa escala é maior. E não é. Quanto maior o número da escala aqui, ó, quanto maior o número, menos detalhes. E o tamanho da escala está relacionado à quantidade de detalhes e não ao tamanho do número. Beleza? Então, não esquece isso, olha. Existem dois tipos de escala gráfica e escala numérica. Né? A escala numérica é sempre em centímetros, não esquece, é regra, é convenção. Tá? E que o tamanho da escala está relacionado à quantidade de detalhes e não ao número representado aqui, ó, na escala, principalmente na escala numérica. Beleza? Um abraço para vocês, espero ter ajudado aí e valeu por ter assistido essa aula. Tá bom? Até mais.